Vamos entrando em mais uma live. Hoje eu vou trazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou trazer alguém que tá do outro lado dessa mesa. Vou trazer alguém que atestou, validou na pele como a terapia muda tudo. E vou esperar um pouquinho as pessoas irem começando a entrar e vou. Deixa eu só colocar aqui. Está atuando na área administrativa. Então, é alguém que conheceu e se reinventou através da terapia. Vamos ver, colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. E vocês que gostam desse tema sobre a terapia, como a terapia muda a história, já pode ir caminhando essa live para quem você lembrar, né? Bruna, não estou conseguindo te aceitar, não. Vamos ver. Bom, vou falar. Deixa eu contar um pouquinho a minha história. Ah, Agora deu tudo certo. seja bem-vinda, Bruna! A nós. Tudo bem com você? Melhor só se melhorar, porque tá muito bom. Isso aí. Bom, eu te apresentei, falei o seu nome completo, a sua idade, falei a sua graduação, o seu, é, o seu trabalho atual, mas eu quero que você conte um pouquinho da sua história, Bruna. Bom, vamos lá. Para iniciar, vou contar muitas histórias, muitas emoções nesse tempo curto que a gente tem. Mas meu nome é Bruna, tenho 30 anos, estou aí disponível para os desafios que o universo tem a oferecer. E inicialmente, a minha história começou com um caso de depressão. Essa depressão, ela me trouxe desesperança, dias sem brilho do sol, ela debilitou bastante a minha vida, né, no qual eu precisei buscar ajuda. Então, foi um período, né, muito difícil, muito desafiador, em que eu tive que buscar uma saída para não desistir de tudo. Então, esse período me ensinou muito, me ensinou a ser quem eu sou hoje, e graças à terapia eu consegui ter essa evolução. Mas é um breve resumo do que eu sou. E foi fácil para você decidir fazer a terapia? Como foi É, para chegar até mim? olha, não foi fácil. Porque, infelizmente, né, nesse processo de depressão que eu estava, foram diversas tentativas contra a vida, foram diversos momentos em que eu pensei em desistir de tudo, em que eu não me encontrava não me encontrava o meu lugar no mundo, o meu sentido de viver. Então, num belo dia, eu estava vendo os stories do Instagram e eu encontrei a doutora. Então, isso foi meio que desafiador para mim, né? Porque eu via você falando sobre a terapia, sobre as suas técnicas, e eu fiquei curiosa. Falei, será que é possível? Eu meio que me desafiei a evoluir, meio que me desafiei a sair dessa situação. Então, eu busquei a terapia. Não foi fácil, eu não acreditava de início. Eu busquei como uma prova real, como um desafio, que nem São Tomé, vê para crer.
É, eu lembro que teve até 2 processos de autossabotagem, né? Você agendou e não foi, aí agendou mais uma vez, não foi, aí na terceira vez foi quase que um grito de socorro. Falei, ai, tá bom, vamos lá, eu vou dar mais essa oportunidade. Exatamente. Não foi na primeira vez que eu tive realmente a iniciativa de comparecer à terapia, né, com você, porque eu ainda não acreditava. Eu não via motivo, não via saída. Eu duvidava muito do sucesso da terapia, né, da terapia em si, de como ela agia na minha vida como pessoa, como ser humano, no meu corpo. Então, por essas dúvidas, eu sempre desistia. Na primeira, na segunda e até a terceira vez. Aí, na terceira vez, eu decidi que eu ia pagar para ver. Eu ia ver qual que era da terapia. Se ela realmente funcionava, o que que a doutora tinha para me falar de saída, o que que eu poderia, vamos dizer, ganhar da terapia. Então, aí na terceira vez eu falei, eu vou pagar pra ver, eu vou ter que ir. E às vezes a gente acha, você disse que você começou por conta da depressão, né? E às vezes a gente acha que assim, a depressão são questões emocionais que vão se acumulando ou então doenças hereditárias. Mas no seu caso tinha muita coisa acumulada, não é? Que foi levando você a essa perda do sentido de que o seu trabalho também tirava muito do seu prazer de ajudar, porque você tem muito nisso, né? De poder ajudar. E ali você se via totalmente impotente em poder fazer e cumprir aquilo que você acreditava que devia, não foi? Sim, exatamente. Na época que eu busquei ajuda, que foi uma das épocas mais rápidas da minha vida, eu trabalhava na ouvidoria de um plano de saúde. Então, na ouvidoria do plano de saúde, eu trabalhava com vidas, né? Trabalhava com pessoas, às vezes em estágios terminais, que dependia do plano para obter um pouco mais de qualidade de vida. Então, para mim, era muito desafiador, eu me sentia impotente quanto ao meu trabalho, porque eu não podia fazer nada que estava, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas mesmo assim eu não conseguiria ter um retorno positivo para aquela pessoa em muitos dos casos. Isso afetou muito a minha vida, em que ao mesmo tempo que eu sentia essa impotência, eu pensava em desistir. Porque para mim, tanto a minha vida profissional quanto a pessoal não fazia sentido. Eu me via presa, onde nada florescia, em que nada brotava, em que a árvore não dava frutos, em que as folhas caíam sem motivos. Então, crente, desanimada, realmente sem encontrar o meu lugar no mundo. Então, para mim, foi um período muito desafiador. Agora, me conta se você teve dificuldade em buscar terapia porque você não acreditava ou existia algum preconceito em relação à terapia? Eram os dois. Primeiro, existia o preconceito, né? O preconceito de buscar terapia, porque normalmente a gente tem o ideal dentro da gente que é uma coisa muito delicada, a princípio, porque a gente vai entregar a vida da gente para a pessoa auxiliar na organização, na prosperidade dessa vida, né? Em todos os aspectos. Então, tinha esse preconceito que não funcionava, a terapia, em que não adiantava de nada, e também eu tinha o medo de, o medo de dar certo, na verdade. Falei, vai que dá certo e eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, aquela situação em que eu me encontrava, realmente no âmbito de depressão, ela me fornecia uma zona de conforto, que era muito difícil sair. Então, essa zona de conforto era uma coisa que me dominava.
em que para sair dela eu tinha que ser, voltando a falar, né, que nem São Tomé, ver para crer que realmente eu poderia sair dela. E isso aconteceu através da terapia, mas eu só fui acreditar a partir do momento em que eu comecei a me sentir viva, ou a partir do momento em que eu consegui conquistar os meus sonhos, que eu consegui me sentir melhor, com uma qualidade de vida melhor. Aí eu vi que valia a pena e que eu poderia ter feito isso no início, antes de tudo acontecer nessa fase. E fala para mim, essa mudança, ela começou internamente ou ela começou a mudar fora? E essa mudança externa causou uma mudança interna. Como que começou isso? Essa mudança, ela veio com um pedido de socorro, né, da parte interna minha, porque eu estava ao extremo. Eu estava pensando em desistir de tudo, de abandonar meus planos, de abandonar minha vida, de desistir de novas conquistas. Então, esse pedido de socorro, automaticamente, não sei nem se biologicamente, foi um alerta, né, que acendeu na minha mente para a busca de ajuda. Mais fatores externos também, amigos que estavam próximo ali no mesmo ambiente de convívio, me indicaram essa ajuda. Que foi quando eu fui buscar, né, sobre a profissional que você é, sobre qual trabalho que você realiza, em que eu fui mediar, né, desafiar ali até mesmo minhas crenças para buscar a terapia. E fala para mim, demorou muito para você começar a perceber as mudanças em você? Inacreditável, não demorou muito. Não é merchan de live, não é mentira, né? Que até mesmo porque eu abomino isso. Não demorou muito para mim sentir melhor, para realmente entender que a vida vale a pena ser vivida. Então eu comecei a conquistar meus sonhos, eu comecei a idealizar cada um dos sonhos que eu tinha, e ainda tenho hoje, falta dois sonhos só para manifestar. Então eu senti que foi uma melhora, né, muito brusca, assim, repentina, coisa rápida para acontecer. Mas isso dependeu de mim, dependeu de tudo aqui dentro e da sua parte profissional. Fala para mim, você fala das manifestações, né? De você começar a visualizar sonhos. Falando nisso, quais sonhos você já realizou nesse curto período de tempo? Vamos lá, eu vou tentar puxar alguns da memória, porque foram mais de um. É, eu sonhava, inicialmente, voltar para a área do transporte na minha parte profissional. Então, eu idealizava a empresa, idealizava o prédio, idealizava de como seriam as pessoas, e assim, sonhava mesmo em voltar. E isso aconteceu. Quando eu realizei meus sonhos, tive oportunidades profissionais dentro da empresa, eu me senti no meu coração que realmente o meu sonho tinha se manifestado, que tudo aquilo tinha realizado e que era a hora de eu partir para outro sonho. Isso se passou 2 anos, né? No momento, né, desses 2 anos, eu fiquei em casa cuidando do lar, do marido, das minhas cachorrinhas também, que são como filhas, né? A doutora já sabe. Eu idealizei um outro local de trabalho. Esse local de trabalho, na minha cabeça, era que eles que teria que ser, eu não ia aceitar de outra forma. Um lugar todo espelhado, que fosse na minha cabeça, chique por dentro e que tivesse pessoas legais, pessoas que me recebessem bem e que fosse um trabalho administrativo. Ok. Até no momento, inicialmente, eu pensei que eu estivesse desejando demais, né? Eu pensei que no momento eu não fosse merecedora desse sonho que eu mesma estava tendo.
Mas eu soltei, entreguei para o universo e falei assim: seja feita a sua vontade. Então, eu deixei passar o tempo, fiz a entrega desse desejo, dessa manifestação do meu desejo para a vida, e a vida me retornou. Num belo dia, eu estava em casa, né, realizando minhas atividades diárias, quando aparece a oportunidade da entrevista. E quando eu compareci à entrevista, era um local todo espelhado, chique por dentro, com pessoas totalmente legais, que me recebiam bem, porque pessoas são desafiadoras, né? Então nós encontramos diversas personalidades, mas todas as pessoas me receberam muito bem e era numa empresa de serviços administrativos, e que eu estou hoje. Esse foi um dos primeiros sonhos, mas eu me casei. Hoje eu estou com meu esposo atualmente, que era um sonho que eu queria muito morar com ele, né? Me casei, tive meu trabalho, financeiramente hoje estável, graças a Deus. Fora a qualidade de vida, porque de uma Bruna que era lá atrás, eu consegui evoluir para melhor, trazendo essa nova versão, essa nova fase do jogo em que eu estou hoje. Então, para mim, o primordial foi a qualidade de vida. Além de outros sonhos, infinitamente sonhos, em que eu consegui manifestar. Você morava numa casa, num apartamento pequeno, não foi? Quando a gente começou. Você foi morar junto com ele no apartamento de vocês e você sempre falava que você queria uma casa. Você Inclusive, eu idealizava essa casa. Até então, financeiramente falando, eu não achava possível, né? Mas, novamente, eu entreguei para o universo e falei assim: não, essa casa que eu quero, eu vou entregar e isso vai acontecer. E a casa aconteceu há um ano atrás. Realmente, do jeito que eu idealizei, do meu aconchego, do meu lar, essa casa aconteceu. Idealizada, entregue e com muita fé em cima de cada sonho que eu idealizo. Então, eu aprendi a manifestar, através da terapia, os meus desejos, os meus sonhos, os meus anseios em buscar coisas melhores. Então, eu aprendi nessa versão nova a buscar, a manifestar e a também ser uma versão melhor no dia a dia. Então, essa da casa foi uma grande conquista. me conta do carro. Vamos lá, essa eu vou sorrir. O carro é o seguinte. Eu até o momento não tinha carro, né? Não tinha nenhum veículo. Andava de ônibus, fazia minha rotina, dava tudo certo. Só que na minha cabeça, desde que eu era criança, eu achava muito bonito o tal do Corolla preto. Esse Corolla preto ficou na minha mente, ficou cravado na minha mente. Não tinha ninguém que tirasse a ideia do tal do Corolla preto. Inicialmente, o que que aconteceu? O meu esposo, ele manifestou através de mim o meu sonho. O que que ele fez? Ele foi lá e adquiriu um Corolla preto. Quando isso aconteceu, eu até fiquei um pouco incomodada, que eu falei, opa, esse sonho é meu. Só que na verdade o sonho é nosso, né? Porque nós estamos juntos, nós dividimos as conquistas. Então ele conquistou o tal do Corolla preto que seria nosso. E aí, beleza, esse sonho se realizou, a gente ficou com o Corolla um ano, 2 anos, com aquela manifestação do sonho. Beleza, só que até hoje eu ainda tenho esse sonho ativo porque eu preciso ter a posse do Corolla preto. Então tudo vem colaborando, né, para que eu alcance esse sonho também, que tanto eu quero, que tanto eu almejo financeiramente e sentimentalmente também, que é o tal do Corolla preto.
você já manifestou coisas materiais, mas eu sei que a relação familiar também mudou, não foi? Muito. Eu tinha muita. Tinha, né? Que bom falar isso. Vejo que eu tenho um grande progresso. Eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe. A minha mãe, como todas as mães, eu acho, né, hoje em dia, era de uma relação desafiadora. Eu tinha muitos conflitos, batia de frente, não concordava com muitas coisas, e eu acreditava que essa relação nunca fosse melhorar. Então, através da terapia, eu aprendi também a não absorver aquela carga, né, entregue, né, pela minha mãe a mim, e também aprendi a lidar de uma forma mais leve com o tratamento com a minha mãe e tudo aquilo que ela traz para mim também. Então a qualidade assim foi de 0% a 95%, que a gente sempre tem que deixar 5% na qualidade de comunicação, na qualidade de sentimentos em que eu tinha com a minha mãe. O meu pai tranquilo, mas a minha mãe sempre foi muito desafiadora. E é ainda um dos desafios. Porém, houve muito progresso na nossa relação e hoje eu posso abraçá-la, posso chamá-la de mãe e entender tudo aquilo que ela fez por mim, né, como filha. Hoje eu me vejo como filha, mas por muito tempo antes da terapia, eu me via como mãe da minha mãe. Eu cuidava das responsabilidades de casa, eu cuidava da parte sentimental na criação do meu irmão. E então, esse papel de mãe da minha mãe me consumiu muito, me debilitou muito. Então, hoje eu consigo entender que a minha mãe, biologicamente falando, é realmente a minha mãe e que eu não tenho que assumir esse papel. Muitas vezes a gente, quando filha, a gente olha para os pais e vê o quanto muitas vezes eles se desgastam, né? Estão sofrendo e na ingenuidade de ajudar, a gente acaba pegando tudo. E não se pode esquecer que existe uma hierarquia na família e em todos os sistemas, né? Eu não posso chegar numa fila que tem várias pessoas na minha frente e chegar e ir lá na frente e falar, ó, agora eu fico aqui, eu quero ir primeiro. Então, toda vez que a gente faz fura essa fila, né? Então, uma filha, um filho, se responsabilizar pelos pais, é pesado para ambos os lados. E para os filhos, essa sobrecarga acaba muitas vezes levando à depressão, porque a gente não tem a maturidade emocional, fisiológica, irracional para lidar com toda essa carga, né? Então, se colocar no seu lugar, então entender pai e mãe é grande e filhos são pequenos, para que a gente possa, enfim, começar a olhar para frente, né? Porque quando a gente começa a olhar para os pais, a vida vai aqui e eu estou cuidando de trás. Então, a minha vida, os meus propósitos, meus projetos, eles vão ficar de lado. E muitas vezes, quando a gente se deixa de lado, o propósito da vida perde o sentido. E Então, perde totalmente. entender que cada um tem um lugar nesse sistema faz toda a diferença. Isso, você quebrando, né, toda essa carga, faz com que todas as mulheres que vieram antes de você, mesmo as que não estão aqui, também fique mais leve para elas. Porque nós carregamos histórias, nós carregamos uma herança biológica, sentimental, mental, de todos aqueles que vieram antes de nós. Então, tudo isso, vamos dizer que nessa fase do jogo, atualmente, no momento que a gente se encontra, é o momento de todas as questões pendentes, né, vir à tona e serem resolvidas. Então, esse olhar, né, para a mãe, para o pai também, né, em alguns casos,
ele é muito importante a gente entender de quem são as responsabilidades. Porque no meu caso, eu sofri muito. Eu entreguei o meu papel de filha para ser mãe. Então, ainda não está no momento de eu ser mãe, de acordo com a vontade de Deus. Porém, eu não poderia, né, ser mãe da minha mãe. Então, isso foi um dos fatores realmente que me levou ao quadro de depressão, de ansiedade, além de outros sintomas. Tá. Em que momento que você percebeu que a terapia realmente estava causando mudanças aí na sua vida? Eu ainda me surpreendo até hoje. Em cada sessão, em cada momento que a gente troca uma ideia, que a gente conversa, no momento dessa live, eu percebo que a terapia está mudando a minha vida. Ela ainda está, ela não mudou, né? Ela, a partir do momento que eu consegui alcançar os meus sonhos, a partir do momento que eu consegui me sentir viva, acordar da cama, entender que tinha mais coisas no mundo lá fora, é esse momento que determinou a mudança na minha vida. A partir do momento também em que eu não pensei mais em desistir de tudo, que eu não pensei mais em entregar os pontos. É esse momento que mudou a minha vida. E a gente tem que pensar que assim, ninguém adoece de um momento para outro, né? Ai, do nada eu fiquei doente. Não existe isso. Da mesma forma que assim, existe uma sobrecarga, né? Consciente ou inconsciente que a gente recebe dos nossos pais e aceitamos. Então, isso vem pesando. Aí são coisas, sobrecargas de trabalho, de responsabilidade, a rotina, comportamentos, hábitos de vida. Então, tudo isso vai sobrecarregando e se materializando até chegar no corpo físico. Então, quando isso se manifesta no corpo físico, então eu começo a ter dores, dor de cabeça, ansiedade, depressão, tudo isso quer dizer que o corpo já está dando um grito de sobrevivência. É como se ele falasse, ok, eu tenho que resolver isso porque eu estou lutando pela minha sobrevivência. E toda vez que a gente está lutando para sobreviver, não existe como sonhar. Então, para quem está vivendo uma situação de depressão, primeiro a gente precisa tratar do corpo que está sofrendo. Desse corpo que não está tendo uma boa reparação, desse corpo que está com várias toxinas, sejam ambientais, de medicamentos ou de estresse mesmo. Então, a gente limpa isso e daí a gente começa funcionando bem o corpo fisiologicamente, a mente começa a olhar para fora. Nossa, que legal! Eu posso ver cor, eu posso escutar a natureza. E daí a gente pode, enfim, começar a sonhar. Então, começar a pensar em frutificar essa vida para o mundo, né? Então, é sempre as situações elas vão se acumulando e se manifestam no corpo, mas o tratamento também é daí de dentro para fora. E fala para mim, se você pudesse resumir tudo isso em uma palavra, qual seria a palavra? Olha, em uma palavra, eu posso dizer para você já de cara que é impossível. Eu resumiria em superação, uma superação mesmo, nas possibilidades e na fé. Superação é a gente conseguir se superar em tudo aquilo que a gente acreditava não ser possível. Nas possibilidades, é através da terapia que eu enxerguei infinitas possibilidades de como tudo aquilo poderia mudar. Toda aquela situação que, aliás, né, comentando sobre o corpo, meu corpo sentiu muito. Veio a obesidade, veio a depressão, veio os sintomas físicos, dor de cabeça, dor no corpo, além de outros infinitos sintomas que agora não me recordo, porque graças a Deus fazem em média 4 anos que a gente está junta. E a fé
é acreditar que tudo é possível, que tudo pode melhorar mais ainda. Então, definir em uma palavra fica muito desafiador para mim, não é nem difícil. Que a partir do momento que eu iniciei a terapia, eu aprendi a trocar a palavra difícil por desafiador. Então é uma coisa que eu me policio bastante. E quando a gente troca essa palavra de difícil, impossível, por desafiador, aquilo se torna possível e aquilo se torna mais leve. Então eu resumiria nessas três palavras. E é legal que você coloca essa palavra, né, superação, que é uma superação, é você sair dessa zona de conforto e que demanda, de fato, um movimento muito grandioso, porque é algo que, assim, depois que essa roda tá andando, aí é mais fácil, é só não parar, né? Mas quando ela já está parada por muito tempo no mesmo lugar, demanda uma força muito grande para começar esse movimento. E fala para mim, como você vê esse primeiro movimento? Como foi para você? Bom, vamos usar de novo, né? Utilizar de novo a palavra desafiador, porque o peso era muito grande para você colocar essa roda em movimento. Então, para tirar ela ali de stand-by, para sair daquela zona de conforto, foi um esforço enorme, mas um esforço possível. Então, bastava o querer para movimentar, querer receber a ajuda da terapia, querer ser uma pessoa melhor, querer não desistir. Então, isso, para colocar essa roda em movimento, foi necessário o embalo da terapia, o embalo da fé, o embalo das possibilidades e, com certeza, a superação que a gente falou. Muitas vezes as pessoas chegam na terapia e elas querem que o terapeuta faça um milagre, né? Ó, tô aqui, faz o que tem que fazer. Só que muitas vezes as pessoas não entendem que nesse processo é um processo de parceria, né? O terapeuta dá 100% de si, mas se o cliente, né, se o paciente, ele entende que eu não vou fazer, não quero mudança. Vai acontecer, mas talvez num movimento muito lento, porque depende mesmo dessa mudança, não é? De colocar em ação, de ter essa mudança para movimentar tudo isso. E realmente é um trabalho em conjunto, eu digo. Além, com as técnicas da terapia, com o seu conhecimento, com o seu saber, sua parte profissional, ela se torna, vamos dizer, entre aspas, uma muleta para aquela pessoa que está precisando. No caso, seria eu como exemplo. Então, ela se tornou uma muleta, um complemento para mover tudo aquilo. É como se fosse como que eu posso dizer? Um pequeno impulso para toda aquela roda gigante se movimentar. Só que para ela movimentar, teve que partir do meu querer, teve que partir da força de vontade, da superação, para entender que havia uma saída. Na terapia foi indicado a mim que havia uma saída, foi me orientado na terapia e eu bastou a ter fé, né, no meu caso, como exemplo, para que aquilo fosse possível, para se tornar material, se tornar possível. Então, é um trabalho em conjunto. Vamos dizer que 90% o paciente, 10% complementares da terapia inicialmente. Com o passar do tempo, isso se equivale, fica 50-50% para tudo aquilo fluir de uma forma mais leve, fluir em conjunto, essa evolução, esse movimentar da roda gigante chamada vida. Você fez a microfisioterapia,
Você fez a constelação sistêmica familiar e você fez as barras. Você consegue diferenciar, você consegue saber o que cada tratamento desse mexeu com você? Tecnicamente, né, falando da minha parte de sentimentos, as três técnicas foram uma complementando a outra. Na constelação familiar, né, foi verificado através dessa técnica todo o meu histórico familiar, foi movido essas histórias que a gente traz dos nossos ancestrais, os sentimentos, os ideais. Então, isso trouxe para mim uma certa clareza em ver em que cada história estava compondo, né, tudo aquilo que eu sou hoje. Então, eu pude ver numa amplitude maior todos os meus ancestrais, todas as histórias que complementavam o que eu sou hoje, o que eu trago hoje como desafio. Na microfisioterapia, inicialmente, eu senti biologicamente o meu corpo mudar. O meu corpo trouxe resultados que eu jamais acreditava. Uma melhora no condicionamento físico, uma melhora no psicológico, uma coisa como se fosse é, faxina numa casa extremamente suja, né? Então, a microfisioterapia me trouxe isso. E as barras de axis, no qual a gente trabalha hoje, né, com maior frequência, ela me despertou sonhos, me despertou ainda mais desejos, quereres, me despertou clareza em tudo aquilo que eu vivo hoje, que eu tenho como experiência. Eu sou sou querida, né, pelas três técnicas. Então, uma foi complementar da outra. Às vezes, as pessoas elas chegam até mim e elas chegam porque a microfisioterapia hoje é a mais conhecida, né? E a microfisioterapia, para quem não conhece, é uma técnica que atua na memória celular. Todo evento que a gente vive, que chega de forma inesperada e intensa, ou aquela conta-gota, né? Todo dia alguém chega e reclama de mim. Então, vai chegar uma hora que aquilo também fixou na memória como um problema. Então, todas essas memórias que elas ficam no nosso corpo, elas acabam sendo como poeiras, atrapalhando que esse ritmo vital ele seja efetuado de forma perfeita. Então, quando a gente faz a microfisioterapia, é como se a gente tirasse todas essas poeiras que impedem esse fluxo, essa energia vital de percorrer todo o corpo. Já a constelação sistêmica familiar, a gente trabalha sobre um tema, né? Eu tenho problemas de relacionamentos. Então, ok, eu olho, eu me posiciono perante aquela situação e eu vejo qual é o meu movimento, né? O que eu posso ver e mudar. Então, a constelação é um reposicionamento perante eventos, sejam familiares, financeiros e profissionais, e às vezes trabalham em doenças também, porque às vezes a gente coloca no mesmo lugar que algum familiar, então a gente vai sofrer da mesma forma que aquele familiar. Já as barras de axis, a gente trabalha nessas programações mentais. É igual eu pegar um pendrive virgem hoje e eu colocar uma música. Então, aquela música ela vai estar ocupando espaço e toda vez que eu ligar, é aquela música que vai estar tocando ali. A mesma coisa são as nossas programações, as nossas crenças, as nossas verdades adquiridas. Então, eu posso hoje, eu e a Bruna, a gente concorda 100% com alguma coisa. Mas aí a vida muda, as coisas mudam, e aquela verdade que foi comprada no momento pode não funcionar num outro momento. Só que está ocupando aquele espaço, que me impede de criar uma nova programação. Então, é aquela coisa, ok, eu já entendi, mas eu não consigo mudar.
Aí a gente indica as barras de Axis para estar limpando essas programações para deixar a vida mais leve. E a gente fala como pode melhorar, porque o que a gente escuta é assim: ah, a vida tá tão boa que não dá para melhorar. Isso é uma crença. A gente coloca Exatamente. e fala: não, tá ótimo, não tem como melhorar. Tem. Como pode melhorar ainda mais? Então, são coisas que a gente pode ir limpando para que a gente atualize sempre, constantemente, a nossa melhor versão. Exato, e foi isso que aconteceu principalmente através das barras de Axis. Hoje é minha querida, né, das técnicas. Eu não sou suspeita para falar porque as três são ótimas. Além de outras técnicas que, que na terapia é trabalhado, né? Uma simples conversa, um direcionamento. Então, existe outras coisas complementares a essas técnicas. Então, tudo isso foi fundamental para chegar nessa versão. E realmente é importante a gente fazer através das barras de Axis essa limpeza do HD, essa limpeza da memória, para que novas coisas, novas conquistas, novos sonhos, novos projetos cheguem até nós. Porque se a memória estiver totalmente lotada, cheia de coisas, cheia de afazeres que já não cabem mais, que já não servem mais para nós, por que não limpar esse HD chamado mente para a gente conseguir pôr nesses lugares que estão ocupados com coisas muitas vezes vazias, coisas novas que podem vir a somar para a nossa versão de hoje. E o que você diria para quem está assistindo essa live? O que você poderia dizer desse lugar de quem já conseguiu sair da depressão e de todos os desafios que você enfrentou lá atrás? Primeira coisa, é possível. Nada é impossível nessa vida. Nunca coloque a palavra impossível em qualquer desafio que você enfrente, seja no trabalho, seja financeiramente, seja na sua vida pessoal. Tudo é possível. Hoje, eu digo que tudo é possível após enfrentar muitos desafios, após pensar em desistir. Hoje eu enxergo uma nova versão e vejo que tudo isso valeu a pena. Então, às vezes, para quem está assistindo ou vai nos assistir posteriormente, né, com esse vídeo, eu digo que para você que está desistindo, para você que pensa que a vida não tem mais sentido, que para você que pensa em tentar localizar o seu lugar no mundo, esse lugar já é seu, esse lugar está reservado para você criar e fazer acontecer a sua melhor versão. Então, nada é impossível para aquele que acredita. Bom, e eu estava pensando aqui, você quase desistiu da sua graduação, não foi? Exatamente. Hoje eu sou graduada em Direito, porém não exerço a profissão. A graduação em Direito foi inicialmente para entregar um diploma para os meus pais. Aquela coisa tradicional de família para você entregar um diploma. E na fase final, ali pelos 4 anos e meio, porque são 5 anos de graduação, eu pensei em desistir. Falei, bom, isso não faz sentido, isso não vale a pena, para que eu vou levar para frente uma coisa que eu estou dando murro em ponta de faca? Então, eu comentei, né, nas nossas sessões, que eu gostaria de desistir, que eu não queria mais aquilo para minha vida. Então, eu até desisti por alguns meses, na verdade, e depois eu voltei atrás. Falei, bom, se eu cheguei até aqui, por que não terminar, né? Então, eu voltei para a graduação, concluí com sucesso. Hoje é uma formação que eu tenho com muito orgulho, com muita luta. Também como qualquer outra profissão, outra formação, todas são conquistadas, né, com muita luta. Então, hoje eu tenho orgulho em dizer que eu sou formada em direito, apesar de não exercer e não ter a vontade de exercer também.
que é uma coisa que nós já tratamos. Mas isso foi uma das conquistas que eu tive ali pessoalmente, profissionalmente, que me trouxe até essa nova versão que eu sou hoje. Aprendi muito. E aprendizado nunca é demais. Não, e o que eu entendi com a Bruna é que parar, né, no meio mostraria para o cérebro que tá tudo bem parar. Tá difícil? Não, vamos deixar e segue o baile. E tem coisas que acabam programando para dificultar que a gente finalize coisas, né? Então é super importante a gente começar e terminar as coisas, mesmo que a gente decida, eu não vou fazer, eu não vou usar, mas conhecimento nunca é demais. Então, a gente entendeu que seria importante para você terminar a sua graduação. E nem foi tão difícil. Assim, foi desafiador. Mas depois que terminou, você olhou para trás e te deu um alívio, não foi? Muito. Foi um alívio muito grande de uma das conquistas que eu não imaginava finalizar. De um processo que eu achava interminável, que não acabava nunca. Na minha cabeça era esse o pensamento que sempre martelava. Então, quando chegou no final, em que eu vi que todo aquele processo estava concluído, que o trabalho de conclusão de curso estava entregue e que estava tudo nas mãos do universo, né? Vamos dizer, para a parte da aprovação, eu vi, eu me senti em que eu era capaz sim de conquistar não só a graduação, mas as coisas na minha vida. Então, eu levei isso como exemplo de vida. Não foi fácil, foi desafiador, mas me ensinou muitas coisas, até mesmo sentimentais, que eu aplico hoje em outros casos, área financeira, área profissional, área pessoal. Então, foi uma grande conquista. Quando eu me vi fazendo o discurso no dia da formatura, como oradora de todos os formandos da faculdade que eu frequentei, eu senti muita felicidade, muita paz, muito orgulho em levar tudo aquilo, né, que eu havia carregado como carga para tranquilizar os corações no dia da formatura. Então isso foi muito especial, como que eu posso te dizer, foi uma grande conquista. Foi a primeira da sua família que se graduou? Exatamente, a primeira pessoa que se graduou na família. Então, essa situação foi mais difícil para você porque ninguém tinha trilhado esse caminho. Só que com agora, né, que você já conquistou, você abre um caminho para outros da sua família acreditarem que é possível. Exatamente. E foi um desafio, né? Então não foi fácil trilhar esse novo caminho, trilhar essa possibilidade, nessa oportunidade em que eu tive nessa existência de ter uma graduação, de buscar mais conhecimento na parte assim de formação mesmo, né? Então foi bem desafiador, mas eu tenho orgulho por mim. Tenho orgulho pelos meus ancestrais, tenho eterna gratidão a todos aqueles que possibilitaram eu ter essa experiência. Então eu não posso esquecer disso também. Fácil seria você desistir, não é? Exatamente, seria totalmente mais fácil, porque toda vez que a gente pensa em desistir, é a opção que está ali, que é mais rápida, que é fácil. Então, por que não desistir? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente, né? Não tem que desistir, mas sim, e se eu persistir? Quais vão ser os ganhos em que eu vou ter não desistindo? Talvez mudar a pergunta, né, seja um gatilho para mudar tudo também. A gente tem que entender que, às vezes, a gente tem oportunidades e que elas são, sim, mais desafiadoras para a gente, porque é como se o universo, se Deus, se a vida tivesse dando uma oportunidade nova para a gente. Então, é como se fosse um doutorado, né? É uma tese que nunca ninguém fez.
Então, é sim mais difícil. Só que quando a gente realiza aquilo, esse sentimento, essa emoção que vem à tona, é a emoção que ajuda a gente a manifestar mais e mais coisas na vida. Então, eu acho que é um desafio que vale a pena. E vale muito a pena, porque essas conquistas movem a gente a viver cada vez mais, a viver, não viver em longevidade, em idade, mas sim a viver a vida. Cada experiência, cada minuto, cada dia, cada segundo, isso move a gente a aproveitar essa existência que a gente está hoje. Então, tudo isso é extremamente importante. Da gente saber enxergar, mesmo naquele momento em que está escuro, em que não tem o brilho do sol, da gente saber que naquela terra, naquele sol, naquele luminar, é possível colocar uma sementinha, acompanhar o crescimento e ainda colher frutos. E você falar de semente, a vida que a gente vive hoje foi plantada por alguém que veio antes de nós. A gente não tem como renegar, né, o que foi plantado, mas a gente pode sim, através desse passado, aprender e fazer diferente daqui para frente. Porque tudo que é feito de bom ou de não tão bom, isso vai ficar na sua história e no seu caminhar para quem vai na frente. Então, o que a gente plantar hoje, alguém vai colher. Então, seja filho, neto, bisneto, a gente sabe que isso vai para várias gerações. Na microfisioterapia, a gente conta até 4 gerações. Então, para a gente conseguir, muitas vezes a gente não consegue pensar só em nós, né? Ah, eu não vou fazer atividade física porque eu que vou sofrer. Não. Essa expressão genética, ela vai ficar impressa no meu DNA e, consequentemente, vai refletir nos filhos que eu tenho. E nos filhos que, por exemplo, os meus filhos vão ter. Então, se a gente não consegue pensar em nós, que a gente possa pensar nos filhos e nas próximas gerações. Talvez assim fique mais fácil. Exatamente, porque a gente carrega tanto uma memória, às vezes, muitas vezes física, mental, sentimental, dos nossos ancestrais. Um dia, alguém imaginou a nossa existência hoje. Por exemplo, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, eles imaginaram que poderia haver uma Bruna, por exemplo, né, nessa existência. Então, todas as lutas, todos os desafios, toda a história deles não foram em vão. São complementares para tudo aquilo que nós somos hoje. É como plantar um pé de café. O pé de café dura muito tempo. Ele é cultivado por diversas gerações. Então, por que não cuidar do nosso pezinho de café, aguar ele sempre, deixar ele tomar a luz do sol, para que ele dê cada vez mais café? Que café todo mundo gosta. Aproveitando o gancho, falando em café, eu dou boa noite para todo o pessoal que entrou aí na live, que é um pessoal bacana, show de bola, para quem eu não conheço também, e que ama café. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para Bruna diante da terapia? Olha, eu diria como e quanto você ia perder se você tivesse desistido. Se eu tivesse desistido naquele momento, naquela Bruna, na versão lá de trás, quanta coisa que eu iria perder, quantos sonhos, quantos desejos, quantas conquistas que eu iria perder se eu tivesse desistido. Então, para a Bruna de hoje, tá gravado, hein? É, eu já digo de antemão, não desiste, porque tem, apesar dos desafios, muita coisa boa ainda por vir. Eu digo também para quem está assistindo a gente, que não vale a pena desistir. Não vale a pena, porque a conquista é muito maior que uma desistência.
Se a gente for falar, continuar com o gancho das próximas gerações, a gente pode até desistir de lutar, né? Desistir da vida. Só que essa dor, esse reflexo, ele vai estar sobre as próximas gerações. Então, eu sei que pode ter momentos que são muito desafiadores mesmo, em que a gente acha que não tem uma solução, não tem uma luz no fim do túnel. E eu posso te dizer com toda certeza, dá uma respirada, pede para Deus para dar uma força, para dar paciência, e amanhã é um novo dia, né? Que uma nova oportunidade pode estar esperando você confiar na vida para que as coisas possam mudar. Vem muito para mim a cena, o meme daquele dois homens na mina quebrando a terra para encontrar o diamante, né? Um encontra e o outro, faltando uma marteladinha, ele desiste. Então, não desista de você. Pode ser que você esteja a um passo de encontrar a sua melhor versão, de encontrar a cura para essa ferida que tanto dói. Então, não desista. Se você acha que ainda tem como mudar, eu posso te garantir. Respira, confia e dá o próximo passo. Exatamente. É como fazer um bolo. Eu me lembrei agora, né? Porque eu amo bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Isso é um adendo só. É como fazer um bolo de cenoura e desistir de fazer a cobertura. Ele não vai ter o mesmo sabor. Aquele sabor do chocolate combinando com a cenoura. Então, isso é um pequeno passo. É não desistir de você dar aquela última martelada para encontrar o diamante. Então, o diamante nos espera. Não vale a pena desistir. Mas se você persistir naquilo que você deseja, persistir em encontrar uma saída, essa saída existe, essa saída está esperando você, esse diamante está esperando você. Eu falo diamante em sua grandeza, mas às vezes pode ser uma coisa pequena, um pequeno detalhe que pode mudar a sua noite, o seu dia, a sua vida. Esse diamante ele existe em várias dimensões. Não necessariamente grande ou pequeno, mas sim um diamante, trazendo todo o seu brilho, toda a sua glória, a sua conquista. Então, um lema que eu sempre utilizo, né? Um mantra, vamos dizer, é que aquele mantra que a gente fez a última live, inclusive, em que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso é muito válido, eu utilizei muito, super funciona. Então, naquele momento difícil, peraí que tá travando a transmissão. A princípio, por aqui tudo certo. Também. Então, o lema é: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E repetir quantas vezes for preciso para tranquilizar o coração, para conquistar os objetivos e acreditar que tudo é possível e que tudo vem a nós, né, com facilidade, alegria e muita glória. E a gente pensar que o tudo é tudo. Porque, às vezes, o desafio, que hoje está muito ruim, ele é o degrau que vai passar para a próxima fase. É igual um videogame, né? A gente começa fácil, mas ele vai dificultando e chega uma hora que, às vezes, tem algumas fases do jogo que a gente fica quebrando a cabeça ali, né? No jogo, a gente pode desligar e começar depois. Aqui, esse desligar pode ser, por exemplo, uma noite, né? Então, a gente respira e recomeça no outro dia. E uma coisa que eu quero deixar assim, se hoje você está passando por alguma dificuldade, pergunte
o que, que eu posso aprender com essa dificuldade? Porque se Deus está permitindo, tem um propósito. Exatamente. E um exemplo são aquelas pessoas. Vou colocar pessoas porque as experiências que a gente normalmente tem na nossa caminhada, na nossa vida. Aparece pessoas, uma pessoa totalmente desafiadora na sua vida. Uma pessoa, às vezes, que se, por exemplo, te desestabiliza, que te tira fora do sério, aquela pessoa totalmente desafiadora. Essa pessoa, ela traz um aprendizado para você. Algo que Deus permitiu em que esse aprendizado chegasse nesse exato momento para você aprender com ela. Então, muitas vezes a gente enxerga, nossa, mas isso não é justo. Eu não mereço passar por isso. Mas será que não é uma fase do jogo que você precisa superar, que você precisa avançar para estar melhorando mais ainda? A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela cai muitas vezes. E ela não questiona se é justo, porque aquele móvel estava ali que machucou ela, né? Não, ela levanta e continua. Então, se tiver esse processo, essa pessoa, essa situação desafiadora para você, para, respira e se pergunta: o que essa situação tem para me ensinar? E quanto mais rápido você aprender essa lição, mais rápido você vai estar no próximo nível. Exatamente. E a vida é como uma caixinha de surpresas, como eu sempre falo. A vida é uma montanha russa, é uma roda gigante e ela vai acontecendo sem parar. Então é importante a gente notar esses desafios, aprender com eles, avançar de fase, porque uma fase às vezes mais desafiadora está vindo. Só que junto com esse desafio vem as conquistas maiores também. E a gente entender que cada vez vai vir o desafio, mas ele vai trazer uma alegria ainda maior que a anterior, né? Então, quanto mais difícil, essa alegria que vem depois, ela é muito maior também. Ela está igualmente relacionada com a intensidade desse desafio, né? Exatamente. Então, na montanha-russa, cabe lembrar que tem altos e baixos. Os altos é quando tudo aquilo tá maravilhoso na nossa vida, quando a gente só quer aproveitar a paisagem. Os baixos nessa montanha-russa são os desafios. Tudo aquilo que a gente precisa enfrentar, tudo aquilo que é entregue a nós como desafio, para que uma nova versão aconteça, para dar o impulso para que a gente volte lá em cima nessa parte da montanha russa. Então, realmente, continuo. A vida é uma caixinha de surpresas, a vida é uma montanha russa, a vida é uma roda gigante, a vida é um parque de diversões também. Tem os brinquedos que dão medo e tem os brinquedos que trazem, né, um prazer, uma alegria em estar usufruindo deles. Tudo isso são as nossas experiências. Que torna a nossa vida muito mais rica, né? Bruna, a gente já está indo para quase 1 hora de live e eu queria saber se tem pergunta, se tiver a gente já responde. Se não tiver, eu quero saber se você quer deixar uma mensagem para quem está aqui e para quem vai ver depois. Quero sim, isso eu sempre quero. Porque através de uma simples live, de um simples vídeo, depois que a gente está produzindo, né, para ficar aí no Instagram, para ser divulgados para amigos, colegas, familiares, eu quero deixar a mensagem em que, apesar de ter contado a minha experiência de vida, os meus desafios, né, e as minhas conquistas através da terapia, tudo é possível. Através da fé, das crenças, das possibilidades, sair dessa zona de conforto, desse ponto em que você se encontra na vida, a maioria das pessoas se encontram enfrentando só desafios, sem encontrar o diamante, sem encontrar um prazer, muitas vezes, de viver, é possível mudar.
essa mudança primeiro tem que partir de você, não tem que partir de ninguém, mas sim da sua vontade, do seu querer e do seu acreditar. Então, tudo isso é possível por você, em primeiro lugar, pelo seu empenho, pelo seu trabalho em investir em você mesmo e também complementar com a terapia. Da mesma forma que um dia alguém te passou, né? Olha, né? Tem essa terapeuta, tem esse tratamento que a sua vida foi salva, né? E você vem conquistando coisas dia após dia. Então, essa live também pode salvar a vida de alguém que está precisando, né? Então, mais uma vez, a gente está fazendo isso aqui para poder inspirar outras pessoas, para levar esperança, para levar conhecimento e que outras vidas, assim como a sua, também podem ser salvas, né? Exatamente, realmente foi um SOS, um salvar vidas, e foi feito, né? Aconteceu através da terapia, em que eu tenho muita gratidão. Eu sempre, nunca vou esquecer que foi essa mão que me foi estendida através da terapia. Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente ativa, calma, como dá para perceber. E, e assim, eu dou valor a cada momento, a cada experiência, mesmo aos desafios. Então, através desse salvar vidas, é que eu posso vir aqui até hoje, apesar de ser desafiador de contar das minhas experiências, poder levar uma mensagem para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que estão buscando uma saída para uma situação, para a vida, para as experiências. Então, é colocar novamente que tudo é possível. E eu sou imensamente grata por você poder dividir um pouquinho da sua história, de você poder me cutucar para que eu possa é, conversar mais, fazer com que a conversa flua de uma forma que eu seja mais natural. Ainda é desafiador, mas eu estou no processo. E, assim, de verdade, eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei que não é fácil. Quando a gente fala de problemas, né, muitas vezes a gente cutuca num ponto delicado. Então, eu estou muito grata por você poder dividir um pouquinho da sua história, mas muito mais das suas conquistas. E eu que tenho que agradecer muito também. Agradecer em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a todo o seu trabalho, a todo esse salvar vidas em que a gente construiu junto. Então, essa é uma gratidão que eu espero que outras pessoas realizem também no meu lugar, que outras pessoas realmente se salvem, busquem a melhora para a vida. Então, é acreditar que tudo aquilo é possível e que existe sim um salva-vidas por aí. Com certeza. Às vezes só está precisando que você, né, olhe e falar, Deus, eu preciso de ajuda. E daí Deus vai colocar alguém para te direcionar para quem possa te ajudar. Então, eu quero agradecer muito quem participou, quem vai ver, agradecer mais uma vez a você e dizer que eu vou deixar a live salva e que eu profetizo que esse conteúdo possa salvar outras vidas. E outra coisa que eu vou colocar também antes da gente finalizar. Nada é por acaso. Se você está vendo a gente, se você está prestando atenção aí no assunto, será que não chegou a hora de você mudar? De você buscar uma melhora, de trazer uma nova versão sua? Porque nada nessa vida acontece por acaso. Então já fica aí um alerta, um spoiler, um sinal. Então acredita que tudo é possível, que nada é por acaso e que está na hora certa de você acreditar em todo o seu potencial, de acreditar em você. É isso aí. Então, se chegou, se essa live chegou até você, isso chama sincronicidade. Você está no momento certo, no tempo certo, para poder olhar para você e evoluir ainda mais essa sua história. Bruna, gratidão. Fica com Deus vocês e a gente se vê aí nas próximas lives.
Exatamente. Aí eu conto mais alguns sonhos manifestados. Ah, é a próxima vez você ensina a gente como que faz para manifestar. Exatamente. Não é difícil não, viu? Cabe só um pouquinho de empenho, um pouquinho de acreditar e tudo vai dar certo. Então não esquece. Imaginação e pronto. Exatamente. Nada é por acaso. Se você está aqui é por um motivo. E existe 30 mil versões para mais de você que são bem melhores, de coisas que você pode conquistar, manifestar e evoluir. Um Com grande certeza. beijo, doutora. Um abraço. Fica com Deus e eu agradeço a todo mundo que vai ver esse vídeo e que está presente também. Grande beijo para a Sandra também que está acompanhando a gente. E eu agradeço demais. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.